Então, nesse ponto, descaracteriza muito. Só que a língua de sinais italiana, ela é aberta mesmo, ela é expansiva, porque daí já absorveu a cultura. A língua de sinais muito próximas, por exemplo, próximas em linguagem corporal. Eu me identifiquei muito com italianos, eu me identifiquei muito com os argentinos e me identifiquei demasiado com cubanos e árabes. Sim. É incrível como o cubano é expressivo para falar. E o árabe, como o árabe é expressivo. Sim. Cada vez que eu dou aula na Jordânia, eu fico assim encantado, porque eu dou um exercício daqueles que você participou, e o exercício flui, que tem um momento que eu tenho que dizer, chega, it's too much, it's too much, menos, porque o árabe vai embora, sim, entendeu? Porque ele é afetivo, ele é brincalhão, ele é um povo que dança, ele é um povo feliz. Caloroso. Entende? Já quando eu estava na Bolívia, eu tinha que ficar assim, vamos lá, gente, vamos lá, porque o boliviano é um povo tímido. E o japonês, que é todo assim contido, também não, deve ser interessante. O japonês é muito complicado. Trabalhar com o japonês, com o singapuriano, o singalês, porque o oriental é muito doce, né? O asiático, ele é muito doce, ele é muito quietinho, ele é muito suave. Então, para você quebrar isso, você vê que na hora das zonas proxêmicas que eles estabelecem, é aquele cumprimento, né? De não tem o negócio do abraço. Então a dança japonesa, olha a dança japonesa com o lequinho, né? A japonesa com aquele lequinho suave, plim, 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 plim. Aí chega um brasileiro lá, cheio de samba, cheio de sangue espanhol, e bota o oriental dançar. Você tem que pegar leve. Senão você invade a privacidade. Então, só que tem que saber se manejar, entende? E tem que saber que ele vai ter o limite da cultura dele. Eu ouvi dizer que a gramática que mais se aproxima da gramática de Libras é a chinesa, do mandarim, uma coisa parecida? Do mandarim chinês, sim. Foi uma pesquisa de uma doutora curitibana, defendeu o doutorado dela na Universidade Federal. Ela fez a pesquisa do mandarim chinês, mostrando que o mandarim chinês, por densidade demográfica, é a língua mais falada no mundo, e ela provou que o mandarim chinês não tem a estrutura sujeito-verbo-objeto. E os chineses, quando se valem, quando ouvem, eles sabem quando é sujeito, quando é verbo, quando é objeto. Então, por quê? Porque a Libras não é uma estrutura sujeito-verbo-objeto. Ela pode ter uma estrutura sujeito-verbo-objeto, né? Que é uma das linhas da linguística. Mas eu gosto muito do desconstrucionismo do Derrida. Eu acho que nós temos que ler Derrida e lemos a questão do desconstrucionismo linguístico, que a língua ela não é um ente em si que existe por si só. Ela é uma língua que existe um usuário que interfere sobre ela, que muda ela, que transforma essa língua. Por isso que ela brinca, é viva? Ela é viva e brinca com ela. Então, o mandarim chinês mostrou a proximidade com a Libras, que tem várias estruturas além de sujeito, verbo, objeto. E eu fiz a minha pesquisa no grego, koiné, porque eu disse, não, minha especialização foi grego. Aí fui pesquisar no grego e vi que tanto o grego koiné, o grego bíblico, como o catarevo, só que é o grego atual, são línguas que também não têm estrutura sujeito, verbo, objeto, propriamente dito. E quando você fala, o grego ouve e sabe a função do sujeito, a função do verbo e a função do objeto. Incrível. E basta você conviver com uma pessoa surda, que você vai ver que ele foge muito dessa linha gerativista que tenta dizer que Libras é só sujeito, verbo, objeto, ou que Libras é uma estrutura sujeito, verbo, objeto. Até porque o surdo parte do objeto para depois colocar a ação em cima, né? Tá? Isso muda bastante a estrutura. Sim. Olha, o que você está dizendo, os ouvintes estão tendo o privilégio de assistir uma aula de pós-graduação do Marco Ariense. Isso é verdade. Isso pode ser aproveitado por alunos, inclusive, dos cursos de pós, né? Nós poderíamos... Com certeza. Então, inclusive, nós, formadores de intérpretes, quando eu digo nós, eu englobo o FENES, eu englobo agora o MEC, desculpa, todos os órgãos que estão envolvidos na formação de intérpretes. A nossa grande luta é tirar o intérprete do português sinalizado.
que o surdo não entende. Exato. Que é o tal de chuva de prata que vem pelo ar, quase me mata de tanto esperar. Quer dizer, o surdo não entende isso. Isso não é uma língua, isso é um portunhol. Exato. Entende? Uhum. E portunhol é um pidgin, ou seja, é uma língua de contato, é uma língua que não pertence a povo nenhum. Uhum. Quando você fala portunhol, não tem uma gramática disso, certo? Sim. Não são espanhóis que usam e nem brasileiros, a gente usa para sobreviver. E ainda os surdos sofrem muito, porque a questão da inclusão, Leomar, não é só a política, essa que nós comentamos, né, de linguística, a política de status de língua, o diálogo, mas qual é o bom intérprete que está lá? Quem é o bom intérprete que está lá? Porque ainda os intérpretes do Brasil não são especialistas. Nós somos ainda generalistas. Nós ainda interpretamos de tudo um pouco. Então você imagina um intérprete brasileiro interpretando química, física, biologia, matemática. Exato. Aonde está essa pessoa que tem todo esse léxico e que tem domínio léxico de tudo isso? Certo. Não existe. Exato. Entende? Então, nós estamos a caminho, como eu faço parte da Federação Americana, sou o único intérprete da Federação Americana de Intérpretes, o único intérprete brasileiro. Sim. Lá nós já temos a especialidade da especialidade, como temos na Europa, que é o intérprete só de linguagem jurídica, só de linguagem médica, só de linguagem pedagógica. No Brasil ainda não temos, nós estamos a caminho disso. Então você imagina um intérprete, por exemplo, interpretando das 8 da manhã ao meio-dia, sozinho. Questão do cansaço físico e do estresse. Segundo, a questão da falta de conhecimento da disciplina. Terceiro, o professor que não prepara o plano de aula e não entrega para esse intérprete estudar antes o plano de aula. Então acaba sofrendo o intérprete, acaba sofrendo o aluno. Por isso que eu digo que a inclusão, da forma como está sendo feita, ainda é uma falsa representação de inclusão. É um processo oclusivo de exclusão, porque nós temos que correr numa formação real do intérprete, certo? Que é liberado o intérprete, esse português sinalizado, que o surdo não entende, começar a buscar áreas específicas, começarmos a ter intérpretes específicos. Eu imagino, por exemplo, nós estávamos comentando antes do programa, o intérprete numa situação de corte, numa situação jurídica. Você pode imaginar que perigo que é? Exato. Você fazer uma péssima tradução, porque interpretação é uma coisa, tradução é outra. Traduzir Libras é muito mais complicado do que interpretar Libras. Sim. E o juiz está dependendo da leitura do intérprete. Certo. Então, tudo que o intérprete estiver dizendo, para o juiz é verdade. Claro. Então, se eu sou surda, vou numa delegacia, sou chamada para prestar depoimento. Isso. E você é o meu intérprete. Aí